Fala aí galera, eu e o Onofre estamos aqui hoje para dar uma dica com relação à dor no joelho. Eu já recebi alguns casos aqui no consultório, uns o Onofre acompanhou, outros não, principalmente de dor no joelho associado ao movimento. Exemplo clássico, toda vez que faz agachamento na academia o joelho dói. Eu já recebi aqui no meu consultório uma paciente com um diagnóstico de condromalácia patelar, porque sentiu dor no joelho durante o agachamento. Já recebi aqui no meu consultório paciente com um diagnóstico de lesão no ligamento ou lesão de menisco por agachamento também. Coincidência, os dois eram agachamento, que é bem clássico, porque geralmente a gente se coloca carga para fazer o agachamento. Então eu vou dar uma dica para vocês hoje, usando aqui o meu amigo Onofre, para falar sobre isso, sobre dor associada ao movimento. Claro que cada caso é um caso, precisa ser avaliado individualmente, mas e não se aplica também àqueles casos onde o joelho dói parado, tá deitado, tá sentado, o joelho inchou e o joelho dói parado. Não. Essa dica que eu vou dar hoje é para dor associada ao movimento. Então se liga aí que o Onofre vai te mostrar o que pode estar acontecendo. Bom, vamos lá então. Eu tentei demonstrar aqui, você sabe que o Onofre ele é só osso, Mas eu fiz com uma bandagem aqui para tentar mostrar para vocês mais ou menos o que seriam os nossos ligamentos que nós temos no joelho, tá? Na parte interna aqui é o ligamento colateral medial, certo? Por baixo que vocês conseguem ver que eu tentei reproduzir o cruzado anterior, tá? Porque ele cruza pela frente. Tem lá por trás o cruzado posterior que cruza por trás. E do outro lado aqui eu tentei reproduzir para vocês o colateral lateral, certo? Então o que acontece? Ainda temos aqui a patela, certo? No caso do Onofre é uma patela fixa, Mas em seres humanos normais não deveria ser. E ainda temos duas estruturas aqui internamente que são os meniscos, que é mais ou menos, faz o mesmo efeito mais ou menos dos discos, na nossa coluna, que a ideia é amortecer o impacto, certo? O que acontece? Os ligamentos colaterais, tanto lateral quanto medial, ele absorve os impactos nesse sentido, certo? Pancada daqui para lá, o ligamento de cá absorve. Quando o impacto é daqui para lá, o colateral de cá absorve, e os cruzados é esse movimento aqui, que ele dá uma seguradinha, certo? Então, o que é muito comum acontecer? O diagnóstico de condromalácia patelar, tá? A patela é aqui, e por dentro da patela existe cartilagem. Então, às vezes, a cartilagem interna ela acaba sofrendo um desgaste, certo? E aí, então, quando movimenta o joelho, esse movimento é doloroso, certo? A patela ela tem um movimento que ela precisa fazer, e ao fazer esse movimento, como a cartilagem está comida, vamos dizer assim, acaba batendo o osso com o osso e dói, certo? Só que tanto para ligamento, os ligamentos colaterais, lateral e medial, ligamento cruzado, menisco e condromalácia patelar, tudo isso existe teste. Então, às vezes acontece assim, mas eu fiz um exame de imagem e mostrou uma condromalácia patelar. Ok, pode ter aparecido no exame um princípio de condromalácia, mas não significa que seja suficiente para que haja dor, entende? Então, existe um teste específico para condromalácia patelar, um teste que é feito na região da patela, certo? A mesma coisa com os ligamentos e com o menisco. Existem testes que podem ajudar a comprovar isso. Mas eu vou trazer para vocês uma situação que é bem comum acontecer. Vamos prestar atenção aqui, deixa eu girar ele um pouquinho, nesse ossinho que nós temos aqui na lateral. Nós temos a tíbia, que é o famoso osso da canela, e temos a fíbula, que é esse ossinho menor. Aqui em cima tem a cabeça da fíbula e ela vai descendo, deixa eu tentar acompanhar com a câmera, até lá no tornozelo, certo? Até aqui embaixo. Aqui são as bolinhas que a gente sente do lado do pé. A bolinha de fora e a bolinha de dentro, que dá para ver pelo outro lado, que é
da tíbia, certo? Então, o que acontece? O que é muito comum acontecer? Às vezes, a gente está caminhando distraído pela rua, e o que acontece? A gente dá aquela torcidinha no pé. Aqui ele é fixo, ele não vai fazer isso, mas o pé gira, né, para lá, certo? Aqui também tem ligamento no tornozelo. O ligamento é muito forte, certo? Então, às vezes, a gente torce o pé com muita força e acaba forçando essa articulação aqui, da tíbia com a fíbula. E isso vai sofrer um impacto lá em cima. Então, o que acontece? Às vezes, essa cabeça da fíbula, ela fica mais posterior do que deveria. Ou pode acontecer também dela ficar mais anterior do que deveria. O que acontece? Quando essa cabeça da fíbula ela fica mais posterior ou anterior do que deveria, na hora que vai dobrar o joelho, principalmente com carga, na questão do agachamento, por exemplo, acaba forçando o ligamento, acaba forçando toda a musculatura que faz o movimento do joelho. E aí o paciente começa a relatar uma dor no joelho, mas porque essa cabeça da fíbula está com uma falha posicional. Ela está mais atrás do que deveria. Eu vou usar o termo falha posicional, porque se eu disser que está fora do lugar, os chatos de plantão vão cair de pau em cima, tá? Mas aí as pessoas me perguntam assim, tá, Thiago, mas se ela está mal posicionada, se ela está mais atrás do que deveria, isso não deveria aparecer num exame de imagem? É importante que a gente compreenda que é um microposicionamento, né? Ou ela está para trás e ficou, ou às vezes, durante um movimento de flexão de joelho que faz lá durante o agachamento, ela está hipomóvel, ela não está mexendo o que ela deveria mexer, certo? Outra coisa que é bem comum acontecer e é fácil de testar é quando existe essa relação de fêmur com a tíbia, certo? E aí, às vezes, pelo mesmo motivo lá, por exemplo, de uma torção do tornozelo, né, que deu uma giradinha lá, uma entorse do tornozelo, essa tíbia ela fica mais rodada para dentro ou mais rodada para fora. Uma leve rotação para fora ou uma leve rotação para dentro. E aí, então, sobrecarrega toda essa musculatura e durante um movimento de flexão, principalmente a flexão ativa, ela fica com o movimento reduzido e aí vai sentir dor, vai relatar dor na musculatura, no ligamento, entende? Então, o que eu sempre procuro fazer os meus pacientes e os meus alunos compreenderem é que existe um ligamento, existe os ligamentos, existe um movimento que a patela deveria fazer, né? E aí aparece uma lesão. A questão é, por que existe essa lesão? Quem não está fazendo o que deveria fazer? Então, já temos aqui 3 possibilidades. A tíbia pode estar rodada para fora ou para dentro. A cabeça da fíbula pode estar posterior ou anterior. A patela pode não estar fazendo o movimento correto que ela tem que fazer. Certo? Então, a gente tem que avaliar esses movimentos todos. Certo? Que é para ver se realmente a dor que esse paciente tem é uma lesão ligamentar, certo? É uma condylomalácia patelar real, ou está doendo porque não está mexendo como deveria, entende? Um teste bem fácil de fazer, quem sente dor no joelho é o quê? Leva a mão lá no joelho, né? No caso, a pessoa pode fazer sozinha isso, certo? Eu vou passar lá para trás para fazer, para tentar mostrar para vocês o movimento que dá para fazer. Então, nós vamos levar as 2 mãos nessa região, né? Eu posso levar essa parte da mão na cabeça da fíbula e empurrá-la para frente e segura assim. Enquanto eu estou empurrando ela para frente, eu faço o agachamento e ver se vai doer. Se não doer, realmente é a cabeça da fíbula o problema. Outra forma de fazer é segurando bem nessa região aqui da tíbia, faz uma leve rotação interna e faz a flexão do joelho mantendo essa rotação. Aumentou a dor, faz o contrário. Segura, gira para fora,
faz o agachamento. Se alguma dessas possibilidades diminuir a dor, então a gente tem uma falha posicional. Se fez esses testes ativos e nenhum deles aliviou a dor, bom, aí sim vamos vasculhar então os ligamentos, a patela, certo? Fazendo testes específicos para comprovar se existe lesão ou não nessas estruturas. Importante lembrar, galera, que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, certo? Isso é uma dica que eu estou dando para tentar ver se essa dor ela realmente é estrutural, né? Se existe uma lesão estrutural ou se existe uma falha posicional, certo? Procurem sempre um profissional habilitado, um fisioterapeuta ou alguém habilitado para resolver esse problema, caso vocês percebam que vocês fizeram aquele movimento que eu ensinei e a dor alivia, então procure um profissional que possa tratar vocês certinho e resolver essa questão de falha posicional, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem aí embaixo para mim que eu respondo no próximo vídeo. Até mais!